Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui reunidos para recebermos as bênçãos dessa espiritualidade amiga. E antes de iniciarmos o nosso encontro com o Evangelho, eu vou fazer um pedido, que se vocês gostaram ou gostam do nosso encontro, não se esqueçam de dar uma curtida, porque assim, quanto mais curtidas, o YouTube entende que ele pode mandar essas mensagens aparecer no feed de mais pessoas, e assim, com certeza, nós chegaremos aos corações que precisam ouvir essa palavra. Bem, então agora nós vamos iniciando a nossa assistência espiritual e, como sempre, vamos fazendo a nossa oração. Então, eu convido a todos, se quiserem, a fechar os olhos, para que dessa maneira nós vamos nos ligar a toda essa espiritualidade amiga. Nós vamos agradecendo a Jesus essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos para que a luz de Jesus aqueça os nossos corações. Mestre amado, derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, fortaleça a nossa mente, o nosso coração, para que possamos estar abertos para a compreensão dos seus ensinamentos, que tenhamos a força e a coragem de seguir as suas orientações, a fim de que possamos ser mais felizes. E assim, unidos, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que gostoso, não é, sentir o amparo desses benfeitores espirituais que nos envolve com tanta vibração de serenidade, de equilíbrio, já nos preparando para acolhermos as reflexões de hoje. Então, o desejo realmente de que Jesus possa encontrar no coração de cada um que está assistindo aqui a sua morada e que nós possamos aproveitar essa oportunidade, os ensinamentos de Jesus, para construirmos na nossa vida um diário de conduta, um diário de transformação e de crescimento. Bem, hoje nós vamos conversar uma frase que está no Evangelho de Jesus, na verdade, ali em Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32. Quem já não ouviu dizer aquela frase que diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes? E completando, Jesus falou: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essas palavras, elas foram ditas ali em Cafarnaum, aquela cidade onde Jesus passou grande parte do seu tempo, onde morava Pedro, seu irmão. E naquele dia, Jesus em Cafarnaum já havia iniciado então os seus convites, a, chamando, convidando aqueles homens ao seu apostolado. E naquele dia ele se dirigiu àquela região onde haviam os cobradores de impostos. E ali Jesus chegou e chamou Levi, o cobrador de imposto, para segui-lo. E Levi ficou primeiramente chocado por aquele convite, mas ao mesmo tempo ficou tão tocado que resolveu, como gratidão, como alegria, oferecer para Jesus e aqueles que já estavam com Jesus, Pedro, André, um banquete. Vamos lembrar que Levi é aquele que depois mudou seu nome para Mateus, que foi o primeiro evangelista, foi o primeiro a escrever
o evangelho, narrando os acontecimentos que ele presenciou vivendo com Jesus. Bom, mas vamos lá, o que aconteceu? Durante o jantar, estavam presentes outros cobradores de impostos, que eram conhecidos por publicanos. E os publicanos era uma classe extremamente menosprezada pelos outros judeus, porque eles não suportavam pagar impostos para Roma. E ter um irmão, né, dali de raça se prestando a esse trabalho era considerado desprezível. Então, os fariseus, eles consideravam aquelas pessoas, os publicanos, pecadores. Então, era uma gente completamente desprezada pela sociedade, mas que Jesus olhava com muito amor. Só para lembrar, os fariseus, eles eram os líderes religiosos dos judeus. Eram aquele grupo que seguia com rigor as leis de Moisés. Eles tinham uma influência muito grande na sociedade judaica e estavam sempre atentos ao cumprimento das leis. Então, eles estavam julgando aqueles que eles consideravam desafiar a sua autoridade ou contrariar as escrituras. E Jesus era considerado uma ameaça para eles, por isso eles os perseguiam. Bem, os fariseus, como perseguiam então Jesus para sempre estar a par de tudo o que acontecia, eles foram e viram que Jesus entrou na casa de Levi, o cobrador de impostos, e se aproximaram da janela e percebeu o que estava acontecendo ali, e Jesus estava sentado à mesa com aqueles homens. E para os judeus sentar-se à mesa é algo de muito respeito, de muita consideração. Então, indignados, eles murmuraram entre si e até para Jesus ouvir a crítica. E eles falaram assim: Nossa, como pode um homem de Deus se misturar com esse tipo de gente? E aí, Jesus, ouvindo aquilo, levanta-se, olha para aqueles homens e diz o quê? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus queria mostrar para aqueles homens que ele não veio para os arrogantes, para os que se consideram superiores, perfeitos, que escondem as suas próprias feridas atrás da aparência. Não, aqueles homens se sentiam tão superiores que nada iria tocar aquele coração. Mas Jesus disse que veio para quem? Para aquele que tem coragem de dizer: Senhor, não estou bem, me ajuda. Senhor, eu estou errando. Como é que eu posso fazer para buscar um outro caminho? Então Jesus, ele veio para mim, veio para você, veio para todos os que reconhecem suas dores e buscam a cura, buscam a melhora, buscam algo além do que está acontecendo. Então vejam, Jesus, ele percebendo o que ia no coração daqueles fariseus, sabendo das intenções, ele não separou as pessoas entre boas e ruins. Ele não falou, eu vim para aqueles que são bons. Não, ele diz, eu vim para os doentes. Então, ele separa, na verdade, aqueles que reconhecem que precisam de ajuda daqueles que fingem estar bem. E talvez alguém possa se perguntar, mas como eu vou saber se eu estou entre esses que precisam de médico? Se eu for ver aquela segunda frasezinha ali, né, que fala, não vim chamar os justos, mas os pecadores, eu sou pecador?
Vamos lembrar que pecado significa alvo. Pecado é aquele que errou o alvo, que está se desviando das leis divinas. E todos nós aqui nos desviamos das leis, todos nós aqui estamos querendo acertar, reconhecemos que precisamos de ajuda. Então, quais são os sinais que nós devemos observar e para ter essa certeza absoluta de que nós precisamos sim de Jesus? Quando você se sente com raiva, e aquela raiva se repete e a gente nem sabe de onde vem. Quando há mágoas que pesam no seu coração. Quando você se compara com os outros e se sente ou superior ou inferior. Quando aquela ansiedade aperta e sufoca o peito. Quando você se sente preso pela culpa e acredita que não merece ser feliz. E aí sente aquela tristeza tão profunda que não tem nem nome. Quando aquele medo te paralisa. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca sente? Quem não passa por isso? Jesus, quando disse que veio para os doentes, ele está se apresentando para todos nós como médico da alma. Aquele que acolhe sem julgar, que escuta sem condenar, que olha com compaixão, mesmo quando alguém chega diante dele carregado de dor, de culpa, de arrependimento. Nessa hora, o que Jesus faz? Ele nos olha bem no fundo do olho e diz: eu vejo a sua dor, estou aqui, você quer ser cuidado? Esse é o Cristo que cura. Este é Jesus, que entende até aquilo que nós não conseguimos expressar. Jesus não nos define pelos nossos erros, mas como Ele nos conhece, sabe que somos filhos de Deus, que sabe de toda a potencialidade que nós trazemos, sabe aquilo que ainda nós podemos nos tornar. Esse olhar amoroso de Jesus, que não julga, que acolhe e que vê esse potencial, é retratado numa paisagem, numa cena muito conhecida por todos nós, e que Amélia Rodrigues, a grande escritora, poetisa baiana, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Pelos Caminhos de Jesus, lá no capítulo 15, ela vai narrar aquela passagem do encontro de Jesus com a mulher adúltera, aquela que seria apedrejada, e que Jesus diz que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O que aconteceu com aquela mulher? Ela estava ali exposta, humilhada, rejeitada por todos, menos por Jesus. Naquela mesma noite, depois que Jesus disse para ela: onde estão aqueles que te condenavam? Não tem ninguém aqui, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Aquilo tocou tão fundo o coração daquela mulher, que naquela noite, com seu coração angustiado, arrependido por tudo que ela tinha feito, com aquela necessidade de mudar, de dar um novo rumo para a sua vida, ela foi ali, até a casa de Pedro, e procurou Jesus. E diante de Jesus, ela se expôs, ela se abriu, confessou as suas fraquezas, contou que, pela ausência do marido, que logo depois de casar passava as noites em lugares inadequados, ela se sentia tão abandonada que não resistiu à tentação. Mas ela não estava ali se desculpando.
Ela estava se arrependendo, porque ela tinha se arrependido amargamente da sua atitude. Jesus ouviu aquela mulher com todo carinho e conversou com ela. Disse que o mais importante para encontrar paz era ela se reconciliar com Deus e com a sua própria consciência. Foi por isso que Jesus a encorajou a ter paciência, a ter humildade e principalmente esperança. Jesus ensinou àquela mulher que o arrependimento sincero e que a mudança de atitudes eram as formas de ela conseguir reconstruir a sua vida. E garantiu que se ela fizesse isso, ela estaria conquistando a paz. E que Deus era um pai de tanto amor, é um pai de tanto amor, que nunca abandona ninguém. E ela não estaria abandonada. Jesus não a repreendeu, não apontou o dedo, apenas a orientou com ternura. Mais uma vez, vai, e não tornes a errar. Aquela mulher partiu, foi para outra cidade e anos depois tornou-se uma querida benfeitora da região de Tiro, onde ela estava. Essa mulher que havia sido julgada por todos se transformou numa benfeitora, transformou a dor que ela carregava, o arrependimento, em amor. Ela acolhia os peregrinos, não é? Aqueles viajantes, ela cuidava dos enfermos e para todos ela levava a mensagem de Jesus. Então, todos, além de encontrar um lugar para dormir, um prato de comida, encontrar a cura para os seus ferimentos, eles encontravam consolo da palavra de Jesus. Jesus não olhou o passado daquela mulher. O que ele viu ali diante dele era o que aquela mulher ainda poderia se tornar. E com a gente não é diferente. Porque para Jesus não importa o que nós já fizemos. Importa o que cada um de nós aqui está disposto a fazer daqui para frente. Então, essa passagem do Evangelho de Jesus nos dá uma ideia de como acontece essa cura interior que todos nós almejamos. Mostra quais são os remédios que Jesus nos oferece. E agora eu convido vocês a darmos uma olhadinha em outros remedinhos que Jesus nos passa, que são atitudes que nós devemos ter no nosso dia a dia, atitudes simples, atitudes difíceis, né, de realizar, mas que são capazes de aliviar nossa mente, de restaurar o nosso coração. E a primeira delas é o perdão. Ui, difícil, né? Perdão como cura da mágoa. Às vezes nós nem paramos para pensar em quantas dores nós carregamos por falta de perdão. Lá no Evangelho está lá, Jesus falou para Pedro, perdoa 70 vezes 7. Querendo dizer, gente, o perdão é infinito. E por que Jesus disse isso? Ai, coitadinha da pessoa que errou, não é? Precisa ser perdoada? Não. Jesus disse isso porque o perdão é libertador. Porque mágoa não é justiça. A mágoa é uma mala pesada que nós carregamos por anos. É aquela bola de ferro que fica presa no nosso tornozelo e não deixa a gente ir para frente. É um veneno que nós tomamos esperando que o outro sofra. Então nós temos que entender o perdão. Perdão não é esquecer o que aconteceu, não é concordar, ai, tudo bem com que o outro está certo. Não. Perdoar é dizer, eu não quero mais carregar esse veneno. Eu não quero mais viver preso nessa dor.
A cura, meus queridos, começa por dentro, pela disposição de não alimentar mais o que nos adoece. Não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Por isso que Jesus pediu. Então vamos observar como é que está o nosso coração, né? Vamos libertar o nosso coração do ressentimento. Quando lembrar de alguém que feriu, em vez de remoermos aquela sensação horrível, aquela raiva, aquela vontade de voar no pescoço, ai, vamos respirar fundo e falar: Jesus, me ajuda a libertar esse peso de dentro de mim. Eu não quero mais carregar isso. O Senhor me conhece, sabe que é difícil, mas me ajuda, porque eu sei que eu vou começar. Talvez fique mais fácil nós começarmos perdoando as coisinhas menores, e daí, gradativamente, nós vamos chegando naquilo que é muito maior. E falando em perdão, Jesus também nos recomenda o silêncio diante da raiva. E os Espíritos também dizem. E vamos lembrando de André Luiz, quando tem a recomendação de Lísias de ficar com a boca cheia d'água, que aquilo seria uma cura, que, ou seja, quando ele ficasse sem falar, ele iria apaziguar o seu coração. E nós temos um exemplo imenso de Jesus na cruz, sendo ali agredido, ofendido, e o que que ele faz? Fica em silêncio e perdoa. Quantas vezes nós, claro, pelo nosso orgulho, nós entramos numa discussão para vencer o outro, para ter razão. Não admitimos que se eu estou certa, não, eu tenho que impor a minha opinião. Às vezes não é assim, não é? Às vezes nós precisamos ficar quieto para evitar uma situação pior. Então, quando temos equilíbrio, nós vamos aprendendo a lidar com essa situação e silenciar quando for a melhor atitude a ser feita. Então, quando nós sentirmos aquela raiva subindo daqui, vamos lembrar daquelas recomendaçõezinhas antigas. Respira fundo e conta até 10. Deixa passar aquele impulso de revidar, que aí nós vamos parar, a razão vai nos ajudar a ter uma decisão mais adequada. Porque responder com silêncio não é ser fraco, é ser sábio. Porque uma resposta que nós damos atravessada pode causar tanta dor. E uma resposta que às vezes não é dada naquele momento pode ser a cura para uma relação. Já pensaram nisso? Mas vamos ver outra receitinha? Então, lá no receituário de Jesus, tá, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a caridade como um antídoto para a tristeza. E não é verdade? Quando nós ajudamos alguém, nós paramos de pensar na nossa dor e estamos tão focados na dor do outro que é como se a nossa dor diminuísse. Então, ajudar o outro é como se fosse um analgésico espiritual. Tira o foco da dor, alivia a alma e nos reorganiza emocionalmente. E Jesus, mesmo na dor, ele não curou? Jesus, ele perdoou na cruz. Ele consolou Maria, ele consolou João. E quantos se sentiram tocados e até aliviados ao ver Jesus ali na cruz, sentir aquele olhar. Então, ai, mas como que nós vamos fazer a caridade? Tem tantas maneiras. Simples, nós podemos levar uma sopa, um sanduíche para alguém que está passando fome, ouvir um idoso, ouvir alguém que precisa desabafar, ligar para alguém que está triste, escrever um WhatsApp de carinho, ser voluntário em alguma instituição, gente, qualquer coisa.
Tá valendo. Fazer um trabalho, uma roupinha para uma criança carente. Não precisa nem sair de casa para ajudar. Então, não é só com dinheiro que nós ajudamos, mas o nosso olhar, com as nossas mãos. Porque caridade não é só dar dinheiro. Caridade é se dar. É esse movimento de se doar que preenche o nosso vazio, que muda a nossa energia. E aí nós vamos desfocando a nossa dor e sentindo força para enfrentar os desafios. E depois da caridade, tem uma palavrinha que está na moda, mas para que ela seja efetiva, é preciso praticá-la com vontade, que é a gratidão. E a gratidão é um remédio para muitos males, principalmente para a nossa ansiedade. Todo mundo é ansioso, mas aquela ansiedade patológica que tira a gente do rumo, que faz perder sono, que faz parar de respirar, é prejudicial. Porque a ansiedade é excesso de futuro. E o que é a gratidão? É o contrário. A gratidão, ela se ancora no presente. Nós não vamos ser gratos por uma coisa que ainda não aconteceu. Nós somos gratos pelo que está acontecendo agora, pelo que passou. Então, quando nós buscamos já não ir adiante, ficar ali, né, no nosso hoje, não se deixar angustiar por situações que nem aconteceram, nós vamos encontrando também serenidade. São todos exercícios que nós vamos fazendo para encontrar esse equilíbrio interior. Então, se é difícil ser grato, vamos, durante o dia ou quando formos dormir, anotar 3 motivos para agradecer. Ah, mas eu tive um dia tão difícil, só problema. Vou agradecer problema? Os espíritos dizem que nós temos que agradecer até as situações difíceis, porque essas situações difíceis vão levar a um grande aprendizado. Mas se ainda é duro agradecer isso tudo, vamos começar com as coisas mais simples. Agradecer um olhar que nós tivemos, um abraço que recebemos, o pôr do sol, agradecer o alimento que nós temos, agradecer que nós temos uma casa para dormir. Então, começar a ensinar o nosso cérebro a ver luz onde antes só tinha sombra, que o nosso cérebro ele é treinado. Então, não vamos mais só ver o cinza, vamos dar o colorido para o nosso cérebro. E claro, não podíamos deixar de falar na oração, na prece, que é essa força que nos conecta com Deus, essa força criadora. E prece não tem fórmula mágica, não tem palavra, é a nossa conversa sincera com Deus, esse Pai amoroso. E nós vamos conversar com Deus quando acordamos, voltando atrás, agradecendo a noite que nós tivemos, pedindo força, luz, pelo dia que nós vamos passar. Quando nós formos dormir, agradecer pelo que aconteceu, pedir força e proteção para a noite que virá. Então vamos conversar com Deus como nós conversamos com um amigo muito querido, quando nós procuramos um amigo para desabafar. Então vamos desabafar com Deus. Ô Pai, tô tão cansada. Ai, tô achando que minhas forças estão se esvaindo. Me dá força, Pai. Me envolve no teu amor. Eu sei que com o Senhor eu vou conseguir. E a prece não é só a prece que nós fazemos para nós, mas o Evangelho no lar, que é a prece que nós fazemos em família. É aquele banho de luz, é aquela faxina espiritual que nós fazemos em casa. É a higiene da alma, a higiene do ambiente, alinha as emoções de todos que estão ali. Então, acredito que todos já saibam, mas quem não souber, o Evangelho no Lar, nós escolhemos um dia e um horário
que semanalmente nós poderemos estar sempre ali reunidos. Nós vamos fazer uma pequena prece, aquietar no nosso coração, ler um trechinho do Evangelho, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Bíblia, conversar com Jesus, de coração aberto. Ah, Mônica, mas a minha casa ninguém quer, eu estou sozinha. Não importa. Vá para um canto onde você consegue ter sossego, porque você não está sozinho. Nós estamos cercados de amigos espirituais e Jesus sempre está com cada um de nós. E faça seu evangelho, pedindo por todos que moram com você, por todos que você conhece, por todos que necessitam dessa mesma força que nós necessitamos. E nós vamos finalizando essa receitinha com a chave do progresso espiritual, o autoconhecimento. Algo que os sábios antigos já orientaram como esse instrumento da felicidade, algo que essa frase "conhece-te a ti mesmo", que estava lá no portal de Delfos e que Sócrates divulgou, difundiu pelo mundo. Então, Jesus, ele nunca nos apontou o dedo de acusação, mas ele nos chamou à necessidade de mudança. Lembrando mais uma vez que quando Jesus curava, o que ele falava? Vá e não peques mais, ou seja, vá e não erres mais. E essa preocupação de não errarmos, de darmos um novo sentido à vida, começa com essa busca de quem eu sou. Como eu reajo diante das situações? Que como é que eu vou melhorar se eu não tenho noção do que eu tenho que melhorar? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho ele nos dá uma dica. E ele diz assim: todo fim do... faz o que eu fazia quando eu estava encarnado. Todo fim do dia, ele se perguntava: o que eu fiz hoje? Onde eu errei? Como eu posso melhorar? Fui justo? Fui útil? Magoei alguém? Fiz algo que eu criticaria em outra pessoa? E ainda nós podemos acrescentar: onde fui impaciente? Onde fui intolerante? O que eu posso melhorar amanhã? Essa autoanálise feita com sinceridade é um remédio muito poderoso, porque nos ajuda a identificar as nossas imperfeições, não para nos culparmos, não, mas para nos transformarmos. E aqui entra o amor. Amar, a se amar. Difícil. Ai, começar a ver e se criticar. Ai, mas eu faço tudo errado, eu fiz tudo errado. Não, mas eu sou assim, mas eu vou melhorar, porque eu sou filho de Deus. Jesus não enxerga essa minha potência? Olha aquela mulher que traiu. Então, meus amigos, aqui ninguém é são. Todos nós temos dores da alma e essas dores precisam de cuidado. Não é fraqueza, é humanidade, somos humanos. Estamos aqui para isso, para aprender, para nos transformarmos. E agora a gente precisa esperar a vida desabar para buscar Jesus? Não. Vamos reagir para ter menos dor e lembrar que Jesus nos trata com paciência, nos acolhe com amor, acredita em nossa capacidade de recomeçar e não desiste nunca da gente. E hoje, nesse instante, Jesus está olhando para cada um de nós e dizendo assim: eu vim por você. Eu vim pela sua dor. Eu vim pelo seu recomeço. Não importa o que você fez, importa o que você escolhe fazer agora. Por isso, meus queridos, não vamos desanimar. Reconhecer que nós precisamos de Jesus é o primeiro passo. O segundo, acreditar que nós conseguimos. Vamos utilizar essa potência que é a nossa vontade
para realizar tudo isso. E nós estamos aqui, afinal de contas, no lugar certo. Nesse encontro com Jesus. Nos encontrando com Jesus, porque os sãos não precisam de médico. E todos nós, os doentes que trazemos feridas da alma, estamos agora sendo atendidos pelo médico mais competente, mais amoroso que poderia existir. Que nós possamos sair desse encontro com os nossos corações abastecidos de fé, mais leves, com mais esperança e utilizando essas receitinhas, utilizando o Evangelho como um caminho para a nossa cura. E se a dor nos trouxe até aqui, é o amor que vai nos manter de pé. Ah, e antes que eu me esqueça, Jesus tem um consultório que funciona 24 horas por dia. Basta chamá-lo. Está sempre à nossa disposição. Muita luz no caminho de cada um de nós. E assim, meus queridos, nós vamos exercitando a caridade do pensamento nesse instante, nos unindo em oração em benefício de todas as criaturas que necessitam desse consolo, dessa força, dessas palavras amorosas e incentivadoras de Jesus. Que a luz de Jesus se espalhe por todo o nosso planeta, levando a paz, a harmonia, o fortalecimento, o equilíbrio, a união e a fraternidade. Que haja respeito entre as nações, que haja respeito entre toda a humanidade. Que o Evangelho de Jesus possa chegar em todos os lares, levando a paz, a harmonia e o entendimento. Que possa levar a saúde aos doentes do corpo e da alma. Que possa levar a esperança àqueles corações destruídos pela dor. Que todos, Senhor, possam encontrar pessoas que as ajudem, que as conduzam no caminho do bem. Que cada um de nós, Senhor, possa ser essa pessoa, levando uma palavra amiga de consolo, um olhar de acolhimento. Jesus querido, que o nosso lar possa receber essas vibrações de paz, de amor. Que os nossos entes queridos, que todos os nossos amigos, as pessoas que nós sabemos necessitar de uma vibração de paz, de equilíbrio, de saúde, sejam envoltos nessas vibrações de sustentação. E assim, Jesus, que nós possamos, assim, de coração aberto, estarmos em condições de recebermos nesse instante o passe dos seus mensageiros. Esses espíritos amigos que estão aqui, que envolveram nosso lar em tanto amor, em tanta paz e proteção, também derramam sobre a água que nós deixamos fluidos benéficos. E essa água se transforma naquele líquido abençoado que nós necessitamos para o refazimento de nossas forças. Essa transfusão de energias abastece não só o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual, fortalece a nossa mente, os nossos sentimentos e emoções vão sendo apaziguados por essas energias revitalizadoras que estão sendo derramadas sobre cada um de nós. Vamos sentindo essa paz, esse amor, sentindo o abraço desses amigos queridos, nos transmitindo tudo que Jesus deseja de melhor para todos nós. E assim, fortalecidos, amparados, sentindo esse enorme bem-estar, sentindo a coragem, a fé, a esperança sendo renovadas em nossos corações. Nós vamos nos despedindo deste encontro, agradecidos a Deus pela nossa vida, a Jesus pelo carinho, pelo cuidado com que Ele cuida de cada um de nós. Agradecendo esses benfeitores amigos que, em nome de Jesus, estão aqui conosco trazendo o que nós necessitamos. E vamos firmes, mantendo os nossos corações e pensamentos unidos a essa equipe espiritual, para que durante toda essa semana possamos nos beneficiar dessas energias curadoras. Em nome de Deus, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga,
nós encerramos o encontro com o Evangelho de hoje. Graças a Deus, fiquem em paz e até a próxima semana.